Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da AFIAPED, o canal onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou gastropediatra e sou uma das editoras aqui do AFIAPED. E eu trouxe para vocês hoje um documento muito legal que saiu da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Departamento de Medicina do Adolescente, cujo tema é autoimagem, autoestima e uso de cosméticos na adolescência, aspectos práticos e considerações éticas. Achei esse documento lindo e eu acho que a gente tem que discutir sobre isso, então vamos começar. Bom, pessoal, todo mundo que atende pacientes, né, adolescentes, crianças mais velhas, ou que tem adolescentes, especialmente do sexo feminino dentro de casa, sabe, né, e observa que cada vez mais as crianças estão se preocupando com a sua aparência física, uso de produtos de beleza, e isso tem uma repercussão emocional, uma repercussão social e física, né, para as nossas meninas principalmente, mas os meninos também são afetados, não de maneira igual, mas também são, tá? Então, esse documento, ele traz essa necessidade da gente conversar sobre esse tema, e ele começa falando principalmente sobre autoimagem, autoestima e construção da identidade do adolescente, né? Então, que durante a adolescência, os jovens, eles enfrentam um processo intenso de descoberta de si mesmos, eles estão tentando entender quem eles são. E aí a gente vem com esses dois conceitos importantes de autoimagem e autoestima. Então, a autoimagem diz respeito à maneira como o adolescente vê a si mesmo, tá? De maneira física, emocionalmente e intelectualmente, como ele se vê. A autoestima já diz respeito à maneira como ele se aceita, da maneira que ele é, com seus acertos e com as suas imperfeições, tá? Então, a autoestima está mais relacionada ao valor que o adolescente dá a si mesmo. E tudo isso, né, esses conceitos, eles são construídos em conjunto com a sua identidade. O adolescente, na fase de adolescência, ele está, nessa fase, né, da adolescência, ele está criando a sua identidade, ele está tentando se conhecer e se descobrir como uma pessoa única, diferente das outras pessoas. E isso faz parte da adolescência, tá? Então, esses aspectos, eles são formados, não vai aparecer do dia para a noite da adolescência. Tudo isso em relação à autoestima, à autoimagem e à identidade individual, isso é formado desde a infância. E isso é influenciado por relações familiares, relações com outras pessoas, com os amigos, relações dentro das escolas. E no momento da adolescência, esses conceitos, eles são mais desafiados, porque é uma fase onde existe uma mudança corporal, os sentimentos vão se intensificando, existe uma necessidade de pertencer a um determinado grupo, e uma necessidade cada vez mais de ser você mesmo, tá? E aí, o cuidado com o corpo, o autocuidado, ele pode ser uma forma de fortalecer a autoestima, né? É muito legal que a pessoa seja preocupada com a sua autoimagem, e isso pode elevar a sua autoestima. No entanto, quando isso é guiado por imposições, por pressões de padrões estéticos, por imposições externas, que na grande parte das vezes são inalcançáveis, isso pode se transformar numa grande fonte de insegurança, de frustração e também de autodepreciação. Então, a gente tem um efeito completamente contrário, tá? Bom, seguindo aqui no documento, depois dessa breve introdução em relação a essa necessidade do adolescente de pertencer, de fazer parte de um grupo e de ser individual, mas tendo aí as suas comparações, a gente vai ele passa já para o uso de cosméticos, né? Então, como é que a gente vai entrar ali? Por que o adolescente começa a querer fazer uso de cosméticos? Então, a maquiagem,
Ela é um dos cosméticos mais procurados por crianças e adolescentes, especialmente do sexo feminino, né? Muitas vezes as maquiagens são utilizadas como uma forma de expressão, né? Mas ela também está associada a uma tentativa de se enquadrar a alguns padrões de beleza que são impostos. Quantas vezes a gente não vê criança e adolescente lá no TikTok vendo tutorial de maquiagem, né? Ou isso já começa numa fase bem precoce. Criança que tem. Não tô questionando as redes sociais, tá? Mas a gente sabe que é uma exposição muito grande. Então a criança começa já a fazer os tutoriais de maquiagem, ou a própria criança vê a mãe se maquiando, já começa a querer fazer maquiagem também. E isso na adolescência vai ficando cada vez mais intenso, né? Então o uso da maquiagem por crianças requer uma atenção especial. A pele da criança, ela é muito mais sensível e tem uma maior absorção e um maior risco de reação adversa, como algumas dermatites de contato, reações de hipersensibilidade. Então, se a criança pequena quer utilizar maquiagem, a gente tem que utilizar. Vou proibir? Não, é uma maneira da criança querer se expressar, ou ela está imitando a mãe, enfim. Pode ser utilizado, fazer uso esporádico para algumas situações específicas, com produtos que são próprios para a faixa etária pediátrica ou então hipoalergênicos, tá? E, obviamente, testados dermatologicamente. Já na adolescência, a gente tem que ter claro, né, esse cuidado também com a sensibilidade, mas também a gente tem que orientar a respeito da frequência que essa criança está usando, que esse adolescente está usando maquiagem, do tipo e da quantidade. Então, a gente tem que observar se tem algumas substâncias, como conservantes, que podem desencadear reações alérgicas, e tem algumas substâncias que podem até ter efeitos hormonais, que são aqueles desreguladores endógenos. Então, essas substâncias podem estar presentes em alguns produtos de maquiagem, e isso pode levar aos efeitos prejudiciais aí na saúde dos adolescentes. Então, tem que tomar cuidado. Logo, quanto menor a frequência e menor diversidade de produtos, melhor, tá? Bom, o uso excessivo também pode piorar o aparecimento de acne, e isso pode levar a uma autoestima negativa, né? Então, os produtos mais recomendados são aqueles formulados para peles sensíveis, hipoalergênicos e numa quantidade que não seja exacerbada, tá? Então, utilizar pouco produto adequado para a idade e para o tipo de pele é o mais interessante para discutir com os adolescentes, tá? Então, o pediatra ele tem que abrir um espaço, o pediatra e a família, para conversa, entender o que está por trás, né, dessa necessidade de utilizar maquiagem, se tem aí alguma insatisfação, alguma autoestima comprometida. E a gente tem que orientar em relação ao risco do uso excessivo, o hábito de dormir de maquiagem, então a gente tem que orientar que tem que tirar. Não deve ficar compartilhando o produto e também, obviamente, não utilizar produtos que a gente não sabe direito a origem, tá? Então tem que ter ali tem que ser um produto próprio para a criança, tudo bem? Seguindo aqui, vamos falar dos cabelos das crianças. Então, como é que as crianças elas têm vindo, né? Elas vêm modificando os cabelos. Bom, então as crianças as crianças adolescentes, eles vão utilizar tintura, alisamento e outros tipos de tratamento capilar. E até que ponto isso é necessário? Então, cuidar do cabelo, gente, é um gesto que todo mundo faz, né? A gente cuida do nosso cabelo, a gente gosta do nosso cabelo, trata. E é um gesto muito importante de afirmação e de identidade na adolescência. Eu, quando era adolescente, queria ter o cabelo rosa. Minha mãe nunca deixou. Mas eu queria ter o cabelo rosa. Por que não, né? Então, muitos adolescentes querem pintar o cabelo. Querem ficar diferente, querem mostrar essa identidade. No entanto, processos como esses procedimentos de alisamento, descoloração, tintura, e uso frequente de fonte de calor, de escova, tal, isso está cada vez mais presente, né, na rotina dos adolescentes
E às vezes eles têm produtos que são prejudiciais. Então, a gente tem que ficar de olho nisso daí. Esse que é o grande problema, tá? Porque esses produtos e procedimentos estão alisamento, escova frequente, descoloração. Isso pode utilizar algumas substâncias que são tóxicas ou alergênicas, como, por exemplo, o formol, a amônia e alguns outros solventes, tá? E a exposição térmica frequente vai quebrar o fio, deixar o cabelo mais fraco, pode levar a dermatite no couro cabeludo, alopécia por tração e, inclusive, queimaduras. Então, muito cuidado na hora de colorir, de fazer essas alterações importantes no cabelo, tá? Se possível, o ideal é postergar, não mexer no cabelo de meninos e meninas menores de 15 anos, tá? Fazer intervenções mínimas a partir de 12 anos, sempre com produtos próprios para a idade, mas evitar, antes dos 15 anos, fazer essas mudanças tão importantes. E é sempre bom a gente escolher as opções que são temporárias, como, por exemplo, papel crepom, que foi o que minha mãe deixou eu utilizar quando eu era adolescente. Só que meu cabelo sempre foi escuro desse jeito, não adiantou nada. Mas o papel crepom, ele vai tingir os cabelos claros, né? Então, é uma técnica. Mas se o cabelo for escuro, o que a gente vai fazer? Pois é, não tem muita escolha. Então, você pode utilizar giz, rímel de cabelo, tem um rímel colorido que pode aplicar, giz capilar, alguns sprays coloridos podem ser utilizados, especialmente se eles são à base de água. Então, isso é uma opção se o adolescente quiser, tá? E é sempre importante a gente reforçar a autoestima, ressaltando a beleza natural dos cabelos. Isso é muito importante a gente falar, que nós nascemos com o que era para ser, é o que combina com você, né? Então, a gente tem que lembrar isso sempre para os adolescentes, que essa beleza natural é o que importa, né? Ele tá bem composto. Lembrando, né, que essas modificações passageiras não devem envolver o uso de produtos agressivos, porque isso tudo é passageiro, muito provavelmente, tá? Então, seguindo aqui, vamos para as unhas, né? Gente, eu me identifiquei tanto com esse negócio, porque quando eu era adolescente, meu sonho, quando eu era criança, nem adolescente, meu sonho era ter aquelas unhas gigantes, sabe? De caixa de supermercado dos Estados Unidos, que fica teclando assim, meu sonho era ter isso. Obviamente que eu não tive, mas enfim. As unhas em gel, os esmaltes, removedores de unha, tudo isso, o que isso pode causar nas unhas das crianças e dos adolescentes? Então, esse é um modismo que tem sido adotado cada vez mais pelas adolescentes, que é a unha em gel. Esse alongamento se tornou uma tendência, mas é muito importante que a gente esteja ciente das limitações, contraindicações e dos cuidados obrigatórios, tá? O procedimento de unhas em gel não é recomendado para menores de 16 anos. Isso não é recomendado. Não é recomendado para gestante, pessoa com diabetes e paciente em tratamento contra câncer. Também é contraindicado para pessoas alérgicas aos componentes do acrigel, que tenham pele sensível, psoríase ou infecção ou alguma infecção da pele e micose de unha. Então, não deve ser utilizado para esses grupos. A Sociedade Brasileira de Dermato tem um guia, disponibiliza um guia com as principais orientações para todas as faixas etárias, tá? Mas em relação à unha, o importante é a gente lembrar disso. Unha de gel é só para maiores de 16 anos. Uso esporádico de esmalte não representa nenhum problema desde que o produto seja de qualidade, tá? Os removedores de esmalte com acetona ou compostos mais agressivos, eles podem levar a ressecamento, dermatite, enfim. Então, as unhas postiças, as unhas de gel, não são recomendadas para menores de 16 anos, tá bom? Muito bem, pessoal. Seguindo adiante aqui, vamos falar de pele e de skincare, mas este conteúdo é só para os nossos assinantes. Então, até agora foi o conteúdo aberto. Se você não é nosso assinante, nosso aluno do curso de atualização, seja para você acompanhar o restante das coisas que eu vou falar aqui, tá?